Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é dia 9 do mês de abril de 2020. São 19 horas e 4 minutos. Estamos aqui começando com vocês que estão em casa, com vocês que estão nos assistindo. Mais um dia ou mais uma noite, não é? Do estudo do livro Roteiro do Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Nossa proposta é estudar todo o livro durante essa quarentena, que nós estamos em casa, que as casas espíritas estão não funcionando fisicamente. Então nós estamos aqui para que a gente possa estudar este livro, esta obra maravilhosa de Emmanuel, que é o livro Roteiro. Então, começando o nosso livro de hoje, o nosso capítulo de hoje, melhor dizendo, cumprimentando todos que estão em casa, você pode acessar esse livro Roteiro pelo PDF, através do Google. Se você tiver dificuldade em encontrar, você nos mande aqui em inbox a sua mensagem, para que a gente possa encaminhar para você por e-mail os capítulos que serão estudados. Eu só estou aqui, eu vou compartilhar também na minha página, para que a gente possa proporcionar que mais pessoas vejam aqui o nosso estudo. Muito bem, então nós já estudamos o capítulo de 1 a 6, hoje nós estamos no 7, e você pode acessar todos os capítulos, todas as noites de estudo, através aqui do nosso Facebook, Casa do Caminho de Valinhos. E hoje, então, nós iniciamos o capítulo 7. Você pode também mandar o seu alô, mandar o seu boa noite, mandar também a sua pergunta. Se for assim, nós podemos aqui discutir. Muito bem, então começando aqui, deixa eu só posicionar aqui direitinho, começando aqui o nosso estudo, no aprimoramento. No aperfeiçoamento do corpo espiritual, além do primitivismo de certas almas que jazem longo tempo, entorpecidas após a morte física, observemos ainda o quadro das mentes envolvidas intelectualmente, mas submersas nas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Não permanecem no regime da inércia, em sono larval. Entretanto, agitam-se nos desvarios da loucura. Então, veja, depois do desencarne, depois que nós deixamos aqui o corpo de carne, nós levamos para o além-túmulo todas as impressões que nós aqui temos. E aqui no segundo parágrafo, aquela história de que após a morte do corpo nós vamos descansar, nós vamos dormir, ela não é verdadeira. Porque nós vamos operar novamente, vamos ter uma nova vida, vez que a vida não cessa quando nós chegamos do lado de lá. Criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias por tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso das suas paixões. Eu vou me levantar um pouquinho para colocar o microfone. Agora. Dá uma testada no som dos seus, tá bom? Prontinho, retornamos. Agora acho que o som vai ficar melhor porque nós ligamos o microfone. Esse microfone aqui que nós usamos fica melhor para que vocês possam ouvir. Então vamos lá. Eu vou repetir o último parágrafo que eu li. Criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias por tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso das suas paixões. Então você lembra, para quem viu e quem estuda o livro Nosso Lar, quando André Luiz descreve no plano espiritual figuras diferentes até mesmo da forma humana, figuras disformes que se movimentam
e que é um resultado aqui das nossas paixões, das coisas que nós aqui vivemos. Lembra que no capítulo anterior nós estudamos a questão do perispírito, onde tudo fica plasmado ali no perispírito, tudo fica ali gravado no perispírito, melhor dizendo, para que você entenda melhor. Tudo o que nós aqui fazemos, o que nós sentimos. Então, se você sente coisas boas, você vai ter lá coisas boas. Se você sente coisas não tão boas assim, você também vai sentir coisas complicadas. Bom, seguindo aqui, encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Então veja, nós somos espíritos aqui reencarnados, então nós podemos realmente tirar proveito do que nós estamos aqui vivendo. Então, se você for mais para o campo do bem, você vai se relacionar com espíritos que se relacionam com o bem. Se você vai para o campo dos vícios, para o campo da maleficência, você realmente vai se relacionar com espíritos que estejam neste patamar. Bom, geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor porcentagem para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. Atravessa os caminhos humanos, ganhando pouco e quase sempre perdendo muito. Dentro de si, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes e que produz para o consumo de suas necessidades mentais. Então, muita gente, ao invés de avançar, ele se castiga por conta da ansiedade, ele então se minimiza pelas questões mentais, que podem até gerar doença, e deixa os reais propósitos da nossa vida, que é realmente você crescer, é realmente você melhorar aqui. Vamos lá então. Deixa eu só ajeitar aqui mais um pouquinho. Se você tiver alguma pergunta, é um assunto complexo, você pode nos escrever aqui mandar uma mensagem, pode nos escrever aqui, que nós estaremos atentos para responder para vocês, se for assim. Bom, aí ele continua. Assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. Então, quando nós desencarnamos, quando nós deixamos aqui este corpo físico, nós vamos sentir, nós vamos ser, nós vamos nos notar da mesma forma com que nós éramos aqui na Terra, ou do que nós somos aqui na Terra. Então não tem milagres, não é? Por isso que nós precisamos, quando partir para o lado de lá, ir um pouquinho melhor do que nós aqui estivemos ou estamos, não é? Bom, enclausulado no círculo vibratório das criações, que lhes dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Então nós observamos aqui uma série de coisas e nós entramos no círculo vibratório mais estranho. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade encarcerada, qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita. Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz que é também matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem em que prevalecem as forças e desejos que lhes são afins, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro das expressões inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. Então, nós temos aqui o nosso pensamento e nós precisamos cuidar dele, que é o determinante para o nosso corpo e para o nosso espírito. Eu estou vendo aqui.
Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz que também é matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem e que prevaleçam as forças e desejos que lhe são afins. Repetindo, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. Podendo alimentar-se por tempo indefinível nas emanações dos próprios desejos, entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais em que se comprazem, atrasando a marcha evolutiva, até que reencarnam na recapitulação das experiências em que faliram, retornando o serviço da purificação interior para a sublimação de si mesmas. Desse modo, somos defrontados por dolorosos fenômenos congeniais. Suicidas recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas e criminosos reaparecem no berço, com deploráveis mutilações e defeitos. Alcoólatras regressam à existência em companhia dos pais que se sintonizam com eles, e grandes delinquentes reencetam a viagem do aprimoramento moral na esfera de provas terríveis, quais sejam as das enfermidades indefiníveis e as aflições dificilmente remediáveis. Então, nós estamos aqui numa vivência e nós temos algumas condições, às vezes favoráveis, às vezes desfavoráveis, mas nós precisamos aproveitar as favoráveis e tirar proveito daquelas desfavoráveis a que nós estamos aqui acometidos. Passando para o além-túmulo, nós teremos oportunidade de uma nova experiência do futuro, só que esta experiência, ela evidentemente vai depender muito daquele reflexo a que nós estamos vivendo na atual circunstância. Então, quem suicidou não vai ser castigado, mas ele vai ter que arcar com as suas responsabilidades e ele vai ter que, evidentemente, tomar pé da situação em algum momento e vai precisar, então, reavaliar o que foi feito. E assim, não é só com o suicida, é com todo o campo do delito a que se pratica aqui no campo físico. Isso é muito importante. Bom, no extenso e abençoado viveiro de almas, que é o mundo, muito pouco a pouco, de século a século e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente, para o próprio uso, o veículo acrisolado e divino com que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. Então é por isso que esse capítulo se chama No Aprimoramento. Então o espírito, que somos nós mesmos, estamos aqui internados na escola da vida, e aí o objetivo é se aprimorar cada vez mais. E para isso nós temos as ferramentas aqui de trabalho, nós temos o recurso do estudo, nós temos o recurso da ciência. Veja bem, nós estamos agora passando por uma pandemia e estamos em sofrimento, muita gente sofre um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí do seu grau de necessidade neste momento. Passaremos por isso? Passaremos, não é? Nós tivemos aí várias já epidemias, pandemias, guerras, e então nós passaremos por tudo isso. Temos alguma pergunta? Por enquanto não? Muito bem, então vamos seguindo aqui, e com isso nós concluímos o capítulo 7, que, se você puder depois lê-lo novamente, acompanhá-lo com calma, para que a gente possa ter esse entendimento bem profundo, que é o que Emmanuel nos traz nestes capítulos de roteiro. Tem uma pergunta aí? A Cláudia está me falando que tem uma pergunta. Do senhor Rildo Pegoraro. Quem será senhor Rildo Pegoraro? Mas vamos lá. Se uma pessoa que tem sede de vingança e antes de fazê-la desencarna, na próxima reencarnação, ele vem com esse sentimento de vingança, nós esperamos que não. Nós esperamos que ele transforme esse sentimento de vingança
em outro tipo de sentimento que seja a sua remissão como espírito. Mas acontece muito também esse sentimento de vingança passar de encarnações, 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 e tem gente já há séculos querendo se vingar. Tem vinganças que vêm aí do tempo do Cristo, do tempo das cruzadas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, respondendo à pergunta do Hildo, do nosso amigo Hildo, uma pessoa tem sede de vingança e ela não consegue resolver numa encarnação, ela leva para a próxima? Leva, porque como eu disse há pouco, nós somos os mesmos. Nós não mudamos por conta do túmulo, nós só mudamos de veste, de corpo, não é? Mas a cabeça, o espírito, a nossa mente, ela funciona e pensa da mesma forma. Por isso é que se alguém tem desejo de vingança, resolva logo, porque pode passar para outra encarnação com certeza. E vai ter reflexos, né? Com certeza. Muito bem, vamos para o capítulo 8, porque o tempo urge. E o capítulo 8 ele fala a Terra, que é o nosso planeta, e ele diz assim: a Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. Então nós estamos em órbita, nós estamos fazendo parte do universo, de um contexto muito maior, e somos um pequenino magneto, não é? E aqui ele diz magneto enorme, mas diante do universo, diz aqui Emmanuel, comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol, poderíamos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diversas. Então, nessa pandemia, nós vemos ressaltar as classes sociais. E olha que interessante, na atual circunstância, onde nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do planeta, mais poderoso, quem mais está sofrendo com a pandemia mundial é a classe mais pobre, que tem mais dificuldade em adentrar o sistema de saúde, não é? Então ele fala assim, de quando em quando permutamos lugar com nossos vizinhos e companheiros. Quem viaja em instalações de luxo volta a conhecer os bancos humildes em carros de condições inferior. Então veja, todos nós seremos convidados nesta viagem da Terra, como se fosse um comboio, como se fosse um trem, a viajar na classe de luxo, e em outra oportunidade nós estaremos na classe econômica. Então quem está na classe de luxo, não esqueça dos pequeninos da classe econômica, porque a história pode se inverter nas diferentes experiências. Quem segue nas acomodações singelas, ergue-se depois a situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. Então, os mais humildes do caminho e aqueles que aguentam o repuxo, aguentam ali a tarefa aqui na Terra, nessas condições absurdas, adversas, não sabem quanto serão recompensados por Jesus num futuro muito próximo. Isto é certeza. Temos aí o símbolo da reencarnação. Uma vez que a reencarnação, ela é toda imprimida ou impressa na lei de amor e na justiça divina. Então diz aqui, de corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito de existência, em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. Podemos ainda filosoficamente classificar o planeta com mais propriedade, tornando-o por nossa escola multimilenária. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações, na expectativa inoperante, mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade, separando-os, por fim, de paisagens e criaturas amadas, ou relegando-os à paralisia ou à cristalização em largos despenhadeiros de sombras. Então nós estamos numa viagem, não podemos fazer desaforo com os recursos que nós temos aqui. Estando na classe luxuosa,
ou estando na classe mais econômica que seja. Nós precisamos aproveitar essa viagem para que a gente não seja relegado ao abandono depois, não ao abandono divino, mas ao nosso próprio abandono do ponto de vista espiritual. Outros alunos indagam dia e noite e com as perquisições viciosas perdem os valores do tempo. Então, nesta viagem que nós estamos aqui no planeta Terra, nós temos uma questão que é chamada de tempo. E o tempo também não aguenta desaforo, porque o tempo, ele passa. Já disse o poeta que aqui esteve na Terra, o poeta Cazuza, não é? Que o tempo não para. E não para mesmo. O tempo urge, ele vai caminhando. Então nós precisamos aproveitar todo o tempo para que a gente possa construir. Eu estou lendo parágrafo por parágrafo e comentando, senão fica muito extenso, né, a leitura. Bom, imaginemos um educandário em cuja intimidade comparecessem os discípulos de primeira iniciação, exigindo retribuições e homenagens, antes de se confiar ao estudo das primeiras lições. O menino bisonho não poderia reclamar esclarecimentos quanto à congregação que dirige a casa de ensino, onde está recebendo as primeiras letras. E ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Então veja, cada um tem a sua hora e cada um precisa perguntar e aprender no momento certo. Então aqui, Emmanuel deixa muito claro quando ele diz assim: o menino bisonho não poderia reclamar esclarecimentos quanto à congregação que dirige a casa do ensino. O que é o menino bisonho? É aquele menino inexperiente que está começando. Então, ele está começando agora, ele não pode, por exemplo, querer questionar os meandros da instituição de ensino. Como é que funciona a diretoria? Por que isso? Por que aquilo? Então, primeiro ele precisa aprender a ler, depois dominar aquela matéria toda. Um dia ele pode chegar a diretor. Um dia. E nós estamos nessas condições. Nós não sabemos nada e ainda queremos questionar Deus. Ainda queremos questionar a justiça divina. Imagina, né? Quem somos nós? E ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Vacilamos, tateamos, experimentamos, a fim de aprender e amealhar os recursos do espírito. Compete-nos assim tão somente um direito, o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que nossa vida se movimenta. Ninguém se engane julgando mistificar a natureza. O trabalho é lei divina. Pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem a porta, com esforço incessante do trabalho que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado no serviço. Então tem uma coisa que eu gosto muito na doutrina espírita, aqui nós procuramos estudar, é que na doutrina espírita não existem mestres. Nós temos um mestre que é o Mestre Jesus. Todos os demais são aprendizes. Evidentemente que temos aprendizes mais já avançados, já mais sabidos, já mais experientes, e que podem passar para os aprendizes novatos algumas experiências, não é? Com relação a isso tudo que nós estamos aqui conversando. Bom, aqui, nesses minutos finais, nós temos aqui ainda duas perguntas. Nós temos a nossa companheira Adriana Cordeiro, que está nos acompanhando, e ela pergunta o seguinte: mas essa pessoa, está falando aqui ainda da vingança, não é? Pode se arrepender dessa vingança antes de desencarnar? Pode.
Aliás, o objetivo, Adriana, é que a gente corrija nossas imperfeições, ou pelo menos uma pequena parte delas, antes de desencarnar. Então veja, o que é a vingança? A vingança, na verdade, ela tem o objetivo de você ir lá e pagar com a mesma moeda. Ou então você ir lá e pagar de alguma forma com que a pessoa sofra aquele mal que ela te fez. Quando a gente tem o sentimento da vingança para com o outro, nós deixamos de lado a justiça divina. Porque a justiça divina ela demora muito, é para uma outra encarnação, ou como é que vai fazer? Às vezes, nós nem queremos esperar a justiça da terra, porque os processos são morosos, é muito demorado, tem que ir lá na polícia, aí vai ter que... Então, nós queremos já vingar, já queremos resolver. Mas não é por aí, não é? Imagine se nós fôssemos nos vingar de tudo que nos fazem aqui na Terra. A gente sairia brigando com todo mundo, porque há um desnível dos espíritos com relação à sua evolução. Mas muito pertinente a sua pergunta. E aqui a Iva está também nos dizendo aqui, que do ponto de vista dela não existem vinganças que existe a lei do retorno. Na verdade, as pessoas querem se vingar para não esperar a lei do retorno. A Iva deve estar se referindo aqui à lei da ação e reação a que todos nós estamos sujeitos. Então, não se preocupem com o que os outros nos fazem, porque nós não temos que se vingar de ninguém, né? A própria história, o próprio andar da carruagem, ele vai se encarregar de colocar as coisas nos trilhos, não é? E cada um tem um entendimento, senão as pessoas também não nos prejudicariam. Mas muito interessante este capítulo, então, 8, que é a Terra, que é o capítulo que fala onde nós estamos aqui na qualidade de aprendizes, na qualidade de meninos biçonhos, inexperientes, que estamos começando agora, e que nós chegaremos um dia à angelitude. Não é para já, mas um dia, com certeza, nós chegaremos. Meus amigos de casa, se nós não temos aqui mais perguntas, mas você pode continuar mandando pergunta aqui através da Casa do Caminho de Valinhos, né? Eu quero agradecer aos companheiros que estão aqui conosco online, abraçar aqueles companheiros que nos acompanharão com este vídeo mais adiante. E eu quero fazer um convite no final deste vídeo agora, porque daqui a pouquinho, às 20 horas, neste mesmo canal, nós estaremos fazendo o Evangelho de Jesus, às 20 horas. Então, daqui a pouco, nós estaremos com vocês novamente através da rede social. Muito obrigado a todos. Amanhã é sexta-feira, nós teremos mais um encontro para estudar mais 2 capítulos do livro Roteiro. Psicografia de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado a todos. Boa noite.